Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius e eu vou ser o professor desse curso de Educação Financeira aqui. A ideia, bem, vocês vão ver na aula de hoje, vai ser uma introdução a todos esses assuntos. Primeiro eu vou começar me apresentando e vou compartilhar minha tela aqui, que vocês vão ter acesso a esse material também, vou disponibilizar para vocês depois, tá? Então, a primeira aula é por que a gente vai falar de dinheiro nesse curso de Educação Financeira, e vai ser o nosso primeiro passo para a liberdade financeira, tá? Meu nome é Vinícius Ebel, eu sou aqui de São Paulo, capital, e atualmente estou terminando no último mês da minha formação em Ciências Econômicas pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas. Outra coisa interessante que eu tenho aqui para mostrar para vocês é que eu tenho um canal no YouTube que chama Jovem Estagiário, eu criei faz alguns anos, pelo menos, se eu não me engano, 4, 5 anos atrás, e vocês podem consultar esse canal, ele também é sobre educação financeira, sobre investimentos, e aí tem bastante vídeo, tem mais de 100 vídeos lá, então vocês vão ter tópicos, todos os tópicos que a gente vai conversar aqui em mais ou menos 15 aulas, nesse canal tem todos esses vídeos, só que mais aprofundado, então se vocês quiserem entrar lá para consultar algo mais específico, pode ser que vocês achem lá, tá? E por que a gente está aqui, né? A ideia é justamente a gente desenvolver e estudar um pouco mais sobre dinheiro para buscar atingir a nossa liberdade financeira. E aí eu vou explicar melhor tudo isso aqui. Então, começando, você já provavelmente ouviu falar que dinheiro não traz felicidade, né? Isso é uma verdade. O dinheiro ele não é o fim, não é o nosso objetivo, não é o dinheiro. E sim, ele é uma ferramenta, né? Então, o dinheiro ele não traz a felicidade, mas a falta do dinheiro ele traz problemas. Você sem essa ferramenta, é difícil você viver, né? Tem muitos problemas. Então, nosso objetivo é como a gente consegue ter essa ferramenta, ter esse dinheiro para conseguir construir coisas, né? Pensando numa analogia simples, dinheiro é como um martelo, né? Você precisa ter esse martelo para conseguir construir uma mesa, uma casa, uma cadeira, o que for. Então, você vai precisar do dinheiro, né? E aí a pergunta que esclarece e mostra que o dinheiro não é o fim, ele não é a casa em si, mas sim ele é a ferramenta, ele é o martelo. É que se você ganhasse R$ 1 milhão hoje, o que você faria? Provavelmente muitos vão dizer, compraria um carro, uma casa, ajudaria minha família, compraria uma casa para minha família. E você vê que o dinheiro ele vai transformar, ele vai ser a ferramenta que vai te possibilitar atingir esses objetivos. Mas ele não é o objetivo em si. Você não quer ganhar 1 milhão para ter 1 milhão. Você quer ganhar 1 milhão para poder gastar esse 1 milhão, para poder usar esse 1 milhão de alguma forma. Entendeu? Então fica claro que ele não é o fim, mas sim a ferramenta. E a educação financeira é para a gente falar de liberdade. Não é sobre ficar rico, não é sobre poder ter um monte de coisas em si, enfim, mas é sobre você ter a ferramenta, você ter essa liberdade. Então, é para você ter liberdade de escolha, então escolher onde você vai trabalhar, conseguir escolher melhor onde você vai morar, o que você vai estudar, como você vai viver, sem ter que depender de outras pessoas ou outras instituições, como o governo, por exemplo. Então, o propósito desse curso é te ensinar a dominar o dinheiro antes que ele te domine. E quanto mais cedo você aprender isso, melhor, né? Então, o dinheiro não é o que te define, mas é o que ele que te dá opções, beleza? E ao longo das próximas aulas, você vai aprender, e o objetivo é realmente ensinar isso, de como você entender e conseguir prestar atenção para onde que o seu dinheiro está indo, para onde que ele vai todos os meses, planejar, então, dado que você está entendendo isso, você consegue planejar melhor os seus gastos, guardar parte do que você ganha, e aí, dessa forma, também, se livrar de dívidas, ou proteger o que você tem também, e evitar novas dívidas, ou se você não tem nenhuma, evitar começar a ter dívida, que a gente vai ver mais para frente que é comum no Brasil, a maioria das pessoas tem dívidas, e principalmente o que fazer com esse dinheiro que você está guardando, né? O que fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso eu vou explicar nas próximas aulas, que seria essa ideia do dinheiro trabalhar para você, que a princípio não faz muito sentido, né? E a ideia é que você não precisa ser bom em matemática, não precisa ter nenhum conhecimento prévio, o que você precisa é realmente ter vontade e um pouco de coragem também para a gente falar de dinheiro, que é difícil falar de dinheiro, e para mudar alguns hábitos, tá? Que vocês mesmos vão chegar em quais hábitos vocês vão mudar. Eu vou dar alguns exemplos.
E aí, a grande primeira lição que a gente vai ver aqui, agora nessa primeira aula, é a diferença entre você ter dinheiro e saber usar o dinheiro. Tem uma diferença muito grande. Então, um exemplo que é bem claro e realmente acontece bastante é o caso de médicos aqui no Brasil. Então, médicos em geral ganham bastante dinheiro, né, mensalmente ali em salário, ganham bastante dinheiro. Só que eles também, não é isso, não quer dizer que todos fazem isso, mas a maioria faz. Gastam também muito dinheiro. E se você ganha os 10, por exemplo, 10, 20, 30 mil reais por mês e gasta essa mesma quantidade, você nunca vai ter dinheiro sobrando, né? Você nunca vai ter essa segurança. E você vê que quando você tem dinheiro na conta, você tá com dinheiro no bolso aí, você tá um pouco mais tranquilo, porque se, você precisa comprar alguma coisa, ou quem já tem moto, carro aí, precisa abastecer, o pneu furou, se você está com dinheiro, você está mais tranquilo, porque você vai conseguir resolver esse problema usando a sua ferramenta que você tem, que é o dinheiro. Mas se você não tem, se você sempre está no limite ali, você sempre está estressado, você sempre acha que o dinheiro é um problema, porque você não tem, você não está conseguindo controlar os seus gastos, e o dinheiro está te consumindo. Então, ele pode ser uma ferramenta positiva, mas ele pode realmente ser algo que te prejudica mesmo, seja um grande problema. Então, a ideia que eu estou falando é que se você ganha e gasta a mesma coisa, que os médicos também fazem, todo mundo faz, mas médico é um exemplo de alguém que ganha muito, mas não é uma pessoa rica em termos de educação financeira e liberdade, não é uma pessoa livre, porque ela está sempre sem poder guardar esse dinheiro, sem poder ter essa segurança que o dinheiro, essa ferramenta vai prover. Então, muitos médicos, quando se aposentam, não têm dinheiro para manter o padrão que eles tinham de vida e acabam tendo que ou continuar trabalhando, né, que muitos médicos trabalham até morrer praticamente, ou tem que diminuir muito o padrão de vida, ou seja, todos os consumos, tudo que eles faziam um mês a mês ali. Então, o segredo não está em quanto você ganha, apesar de, lógico, quanto mais você ganhar, mais dinheiro você consegue, mas sim o que você vai fazer com o que você ganha, ou seja, o quanto você vai gastar e o quanto você vai guardar, beleza? E aí, saber usar o dinheiro significa controlar os seus gastos, planejar o futuro e, principalmente, entender que o dinheiro é uma ferramenta, né? Que a gente veio falando desde o início aqui da aula. E a realidade do brasileiro, então, acho que dando mais um panorama desse ciclo, que é essa dependência financeira, é que quase todos os brasileiros adultos estão endividados e muitos vivem de salário em salário, né? Ou seja, caiu o salário, vai consumindo durante o mês, não sobra nada e está torcendo e contando os dias para que caia o próximo salário, né? E vocês vão encontrar exemplos com facilidade, que as pessoas também que não têm reserva, não têm nenhum dinheiro guardado, dependem de empréstimos, né, ou de dívidas, pegar dinheiro com alguém emprestado, cartão de crédito, que também pode ser muito perigoso, e também ajuda do governo, né? E aí esse ciclo negativo de dinheiro, como é que ele funciona, né? Pensando no geral, né? Uma pessoa que não aprende sobre o dinheiro, então não busca realmente, por exemplo, esse curso ele vai te ensinar sobre o dinheiro, e a ideia é que a gente, eliminando essa parte que é uma pessoa que não sabe o que é dinheiro, a gente consegue resolver esse ciclo, tá? Então, a pessoa não sabe usar o dinheiro, não sabe e não aprende sobre o dinheiro. Começa a trabalhar e gasta tudo que ganha. Ou começa sem gastar tudo que ganha, mas por não ter essa educação financeira, algum momento vai entrando nesse ciclo sem perceber até. Você começa nem percebendo. Então, você começa ganhando, vamos supor, R$ 1.200 por mês, aí você vai lá, compra um celular parcelado em 10 vezes de R$ 300, ou seja, um celular que custaria 3 mil, você está pagando R$ 300 por mês. Aí, do seu salário, você ganhava 1.200, já está ganhando 900. E aí, enfim, vai comprando um monte de coisa. Quando você vê, o dinheiro que você ganha já está quase todo gasto. Você não tem nada para você. E aí, se vem algum problema, queimou o chuveiro em casa, que vai custar 50, R$ 100 para arrumar. Se todo o seu dinheiro já está em parcela, já está em coisas que você já está devendo a alguém.
E aí você vai ter que provavelmente dever mais alguém para resolver esse problema. E aí, você já entrou no ciclo. Então, quando precisa pagar algo, vai pegar crédito, né? Pegar crédito é pegar dinheiro emprestado. Os juros aumentam esse crédito, essa dívida, né? Então, quando você vai pegar um dinheiro emprestado com o banco, tem juros, né? Então, você vai ter que, você vai ganhar, você vai pegar emprestado R$ 1.000, mas você vai ter que pagar mais de 1.000, 1.100, 1.200, R$ 2.000. Só que você vai pagando com o tempo, né? E você fica nesse ciclo. E o ciclo se repete geração em geração, porque ninguém foca em aprender sobre dinheiro, né? E aí esse é o objetivo, é a gente quebrar esse ciclo aqui, beleza? E aí um exemplo que tem aqui, que eu coloquei uma tabelinha para ficar mais fácil de entender, é de fato essa falta de conhecimento, você gasta tudo, o que ganha, consequência, não sobra nada. Falta de controle, você usa o cartão de crédito, pega dinheiro emprestado para cobrir o mês, e a dívida vai crescendo ali, e cada vez é mais difícil, lógico, de você pagar essa dívida. Falta de reserva, ou seja, qualquer imprevisto vira um problema, que eu tinha comentado, provavelmente vai virar uma dívida, você vai ter que pegar dinheiro emprestado. A dívida, cada dia, ela é mais alta, porque tem os juros, né? Então, essa etapa 4 aqui, dívida com juros. Você vai pagando mais do que você pegou emprestado, e aí você vai perdendo poder de compra, que está escrito aqui, que seria o poder realmente que o dinheiro está te dando. Cada vez você tem menos poder, porque o que quando você está devendo está aumentando. E aí você fica, lógico, desanimado, bravo, irritado com dinheiro, e aí entra nesse tabu que é falar sobre dinheiro. Ninguém quer falar sobre dinheiro é coisa feia, dinheiro é coisa do mal, quem tem dinheiro é do mal, enfim. Porque é justamente isso, a gente não busca entender sobre dinheiro, e o dinheiro acaba virando um problema, né? É fácil você entrar numa dependência, num problema muito grande com o dinheiro, tá? E aí, quebrando o tabu, a ideia é que a gente vai falar sobre dinheiro, e falar sobre dinheiro é algo difícil, espero que vocês, de alguma forma, tranquila, porque eu vou ter que falar bastante de dinheiro aqui, então espero que não ofenda ninguém de alguma forma, meu objetivo aqui é só ensinar. E aí, tem essa dificuldade, de fato, de falar sobre dinheiro, porque, de novo, ninguém nunca fala sobre dinheiro. A gente pensa que quem fala sobre dinheiro é uma pessoa que está muito ambiciosa, ou é coisa de adulto, ou realmente não é para você falar sobre dinheiro, mas o importante é que a gente, a partir de agora, comece a falar sobre dinheiro como um objetivo realmente, né, como uma ferramenta. E aí a gente vai conseguir aprender a lidar com dinheiro, né? E aí falar sobre dinheiro é falar sobre os sonhos, sobre o que a gente quer conquistar, sobre a liberdade, que esse é um dos principais objetivos da educação financeira, é você conseguir ter sua liberdade. Então, você está num emprego chato, que seu chefe é um cara horrível, você não aguenta mais, mas você conseguiu guardar bastante dinheiro já. Então, você consegue pegar um tempo, pedir demissão desse emprego, ficar um tempo mandando currículo, enfim, correndo atrás de um outro emprego, mas você tem o poder, você vai ter essa liberdade de poder sair de uma empresa, sendo que, nesse exemplo, né, sendo que está muito ruim ali as coisas. E o principal, que eu acho que é mais legal ainda, junto com a liberdade, é a questão do respeito. Porque você, aprendendo sobre o dinheiro, você vai estar dando respeito a todo o seu esforço, a todo o seu tempo, a todo o seu investimento que você está tendo em educação, focando no seu futuro aí, todo o seu trabalho que você está tendo, o seu tempo gasto, o seu trabalho, você está se respeitando, porque dessa forma, você juntando o dinheiro e aprendendo sobre o dinheiro, você vai ter mais segurança, vai ter o dinheiro guardado, e aí você vai ter dado o devido valor a tudo que você passou, todo o seu esforço, todo dia indo acordar cedo, trabalhando, para depois ter um dinheiro bom, para depois conseguir comprar o que você precisa, o que você quer, tendo seus confortos, fazer uma viagem legal, e com o tempo melhorando ainda mais seu conforto, sua condição, sua liberdade, e conquistando seus sonhos, tá? A ideia principal aqui, final, é para você fazer uma reflexão com você mesmo aí, o que o dinheiro vai representar, e o dinheiro atualmente representa para você. E aí a gente vai para a conclusão e tem uma tarefa aqui para vocês, tá?
Então, a conclusão é que, a partir de agora, vamos dar o primeiro passo para aprender sobre dinheiro de fato, e que vai te colocar à frente da maioria das pessoas que, infelizmente, estão endividadas, e você vai poder também ajudar essas pessoas, né? Então, a ideia é a gente ver como o dinheiro surge, como ele perde valor com o tempo, o que a gente pode fazer para proteger o nosso dinheiro do tempo e dos gastos que sabotam a gente, né, que vão, como eu falei, facilmente você entra naquele ciclo, e aí para sair é muito difícil. A mensagem-chave aqui, de novo, é que o dinheiro não é um objetivo, ele é sim uma ferramenta, ele é um meio só, ele está no meio, que vai permitir você escolher, para você ter essas escolhas, e a escolha é a verdadeira liberdade, tá? E você vai ter que mudar de mentalidade realmente para parar de ver o dinheiro como algo malvado, e sim como essa ferramenta. E a primeira atividade é pensando aqui nos seus objetivos financeiros. Você pensar no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. De 1 ano, de 2 a 5 anos, de 10 anos ou mais. E aqui eu trouxe um pequeno exemplo. A ideia é você pensar em alguns, então pode até depois pegar isso aqui para editar vocês e cada um colocar, não precisa compartilhar com ninguém, mas a ideia, acho que é legal depois vocês conversarem, mas pensar no curto prazo, um exemplo é, preciso comprar um celular, ou preciso fazer um curso, ou preciso quitar a dívida, então a gente vai ver nos próximas aulas, a primeira etapa que você tem que fazer, se você tiver uma dívida, é pagar essa dívida, não é guardar dinheiro para outra coisa, tem que pagar essa dívida, porque ela vai cada dia ficar maior, a gente vai estudar melhor isso. E aí, você define os seus objetivos, e aí já pensa também em como você conseguiria alcançar isso, e depois a gente vai, durante as aulas, chegar em algo melhor para como você realmente atingir os seus objetivos. A ideia é que depois de todas essas aulas, fique muito mais fácil a gente pensar nos objetivos e conseguir traçar os seus planos para alcançar eles, né? Então, de médio prazo, podia ser fazer uma viagem, ou começar um negócio, ou comprar uma moto, também pode ser um negócio, enfim, ser motoboy, né, coisas assim. E aí, pode ser criar uma reserva, buscar uma renda extra, enfim. De 10 anos ou mais, comprar uma casa, garantir uma aposentadoria tranquila, então, para ser diferente desse exemplo que eu tinha dado lá dos médicos, que quando param de trabalhar, não tem dinheiro para nada, a ideia é que você aposentado vai conseguir ter dinheiro, e melhor do que provavelmente a aposentadoria do governo, e aprender, aí você, para fazer isso, vai ter que aprender a investir e evitar dívidas, né? Então, a ideia é vocês montarem essa atividadezinha, pensando num quadro nesse sentido, e ao longo das aulas, a gente vai melhorando tudo isso aqui, né? Todos esses quadros aqui, beleza? Então, a aula de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado, e eu vejo vocês na próxima. Valeu!